Esse é aquele vídeo que não deveria nem ser gravado. Fala galera, eu sou o Felipe, chegando com mais um vídeo no canal e hoje nós falaremos sobre a volta do futebol brasileiro e o quão inoportuna ela é. Mas antes de a gente começar a falar disso, eu já convido você a deixar seu like aqui no vídeo, comentar, compartilhá-lo com seus amigos e principalmente se inscrever aqui no canal para que a gente continue crescendo. O futebol brasileiro voltou ontem, dia 18 de junho, com a partida entre Bangu e Flamengo no Maracanã. E o palco da partida é importante para a gente começar a levantar 4 pontos sobre o quão inoportuno é essa volta. O primeiro ponto é que ao lado do Maracanã nós temos um hospital de campanha. Então aí temos alguns contrastes. O primeiro, o futebol é uma questão lúdica, de fantasia, o entretenimento, o futebol, a paixão nacional que o futebol desperta nos brasileiros. Mas ao lado de tudo isso, temos um hospital onde pessoas sentem uma dor imensurável, a dor da morte de entes queridos. Então, realmente, são palcos que não se combinam, porque independente do Gabigol fazer 1000 gols no Maracanã, do Fred fazer 500, do Germancano pro Vasco fazer 300 e assim por diante, nenhum desses gols vai superar e vai amenizar a dor de quem perdeu um ente querido. O segundo ponto é que um dia antes do jogo, dia 17 de junho, o Brasil tinha mais de 900 mil casos confirmados de coronavírus, sem contar com a subnotificação de casos que iria passar 1 milhão de pessoas contaminadas. E também o Brasil, nos dias que antecederam o jogo, teve uma média de 1.200 pessoas mortas por dia. O que mostra que a pandemia não está passando, e sim que as mortes estão sendo banalizadas, como a morte é uma banalização no Brasil já há algum tempo. E o quarto ponto é que após o jogo, a página Doentes por Futebol postou que durante o jogo, durante os 90 minutos, 2 pessoas morreram ao lado no hospital de campanha. Aí eu me dei o trabalho de ler os comentários da publicação e muitas pessoas falando da falta de relação entre as mortes e o jogo, sendo que as mortes iriam continuar com ou sem o jogo. Sim, é verdade. Provavelmente as mortes que aconteceram iriam acontecer sem o jogo e o jogo ali não ocasionou nenhuma morte. Mas aí volta a questão da banalização da morte. Estamos falando de um lado futebol, de pessoas fazendo gol, deixando pessoas felizes, a sua torcida, e do outro, ali do lado mesmo, pessoas morrendo, deixando seus familiares tristes. Então não condiz um palco com o outro. É uma coisa totalmente contraditória. Mas enfim, a pergunta-chave é por que o Flamengo fez tanta questão do futebol voltar? Sendo que o Flamengo tem bons patrocinadores, tem uma boa cota de TV, tem um ótimo sócio-torcedor, uma ótima presença no estádio, consegue fazer contratações muito caras, renovações de contratos muito caras, tem premiações do ano passado excelentes e certamente é o time que mais tem receitas positivas no Brasil. Mas por que tanta questão de voltar o Cariocão, sendo que o brasileiro não vai voltar agora? Os clubes paulistas, por exemplo, só voltarão a treinar dia 1º de julho. E outro ponto, o Carioca é um campeonato mínimo que o Flamengo tem obrigação de ganhar, é muito favorito, vai jogar contra times como contra Bangu, por exemplo, no jogo de hoje, contra o Macaé, que não tem um jogador no bid da CBF. Então, por que essa grande questão? Ponto é que nas últimas diretorias o Flamengo se reconstruiu muito bem. Ela teve um ótimo trabalho de administração de dinheiro, de reconstrução. Tanto que o Flamengo é, sem dúvida, hoje o grande time do Brasil. E dentro de campo, isso acontece também. O time do Flamengo, no passado, fez uma das melhores temporadas, se não a melhor temporada do futebol brasileiro da história. Mas fora de campo, as últimas diretorias do Flamengo vêm deixando a desejar na questão social. Começar com o incêndio que aconteceu no passado, com o tratamento que as famílias tiveram durante esse tempo, como as famílias foram tratadas um ano depois da morte, com os familiares sendo barrados na porta do CT, com essa loucura para voltar ao futebol. Então, essas coisas contradizem com a boa administração e principalmente se contradizem com a grandeza do Flamengo. Mas falando de grandeza, é de se aplaudir a atitude dos jogadores do Fluminense e do Honda, jogador do Botafogo, além dos seus clubes em geral, né? Porque já se negaram a voltar a disputar o Carioca nessas situações. Mas por que o Honda? O Honda chegou agora no Brasil, veio para jogar futebol, ele não fala nem português direito, ele está aprendendo agora. Então ele não tem ascensão de fama, pretensões com a política, nem nada. E ele consegue ler claramente a nossa situação. Ele fez um post no Twitter, que deve estar aparecendo aqui agora, falando do número de mortes e como nessa situação consegue se pensar em futebol. Porque é claro isso, mas as pessoas não conseguem enxergar que no meio de 1000 pessoas morrendo por dia, como se pensa em não, vamos jogar uma bola aqui. E outro destaque são os jogadores do Fluminense, que fizeram uma nota repudiando a volta do Campeonato Carioca, dizendo que não querem jogar. E o Fluminense poderia ser um interessado nisso, porque tem salários atrasados, tem toda a questão de mau funcionamento e má administração do clube, mas mesmo assim eles tiveram o lapso de grandeza de entender que o futebol e morte não se combinam e agora não é a hora certa de se voltar ou de pensar em voltar ao futebol brasileiro.
Agora terminando com um recado de saudade. Sim, todo mundo que é apaixonado pelo futebol está com saudade de ver seu time, está com saudade de ver seu time jogar, independente seja campeonato estadual, Série A, Série B, Série C, porque você ama o seu clube e tem essa saudade, é normal. E isso aumenta vendo os campeonatos europeus voltando, super legal, bacana, os jogos acontecendo, mas isso tudo aconteceu por causa de responsabilidade. Os clubes europeus não voltaram do dia para a noite, tiveram uma organização muito grande para o futebol voltar nos seus países. E certamente o mundo não iria acabar se o Brasil ficasse mais um mês sem futebol, mais 15 dias, mais 45 dias. Porque precisa de responsabilidade e no Brasil a gente consegue ver que não tem. O que tem é um excesso de responsabilidade, tanto da sociedade que não fez um isolamento social correto, tanto dos nossos políticos que não tem palavra, né? E agora dos clubes de futebol, que são representantes de toda uma nação, mas que não conseguem representar em coisas mínimas, na volta do futebol totalmente mal organizado, mal administrado e querendo trocar os pés pelas mãos, como a gente viu ontem na triste cena do Maracanã com o jogo de futebol. Então é isso, o vídeo fica por aqui. Foi um vídeo meio pesado e difícil de se fazer, até porque o futebol brasileiro voltou repentinamente de uma hora para outra. O vídeo que seria hoje, que era o novo quadro 90 segundos, vai ser adiado por causa disso. Mas é isso, então respeito às famílias e até a próxima. Fui!